Olá, muito bom dia para ti. Quinta-feira, 23 de julho, e estamos iniciando mais uma edição do Hoje na Assembleia, aqui pela TVAL. E agora a gente confere juntos as manchetes desta quinta-feira. Comissão de Finanças encerra o semestre com a aprovação do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias. Comunicação da Assembleia amplia acesso da população ao trabalho do Parlamento Gaúcho. O setor está comprometido em integrar os diferentes veículos da casa. E tem ainda a despedida ao jornalista Carlos Bastos. Então fica aí que o Hoje na Assembleia está só começando. Ao longo do primeiro semestre deste ano, a Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle manteve uma agenda intensa de reuniões, audiências públicas e deliberações. O principal projeto apreciado foi a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2027. A matéria, inclusive, já foi sancionada pelo governador Eduardo Leite. No primeiro semestre de 2026, a Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa realizou 18 reuniões. No período, foram aprovados 5 pareceres a projetos de lei, entre eles o da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Das 18 emendas apresentadas, 8 foram acolhidas pelo relator antes da votação. A LDO foi aprovada pela comissão em 7 de julho e, uma semana depois, pelo plenário, no dia 14. Na sequência, o texto foi encaminhado para a sanção do governador. A proposta estabelece as diretrizes para a elaboração do orçamento do próximo ano e prevê um déficit de 4,8 bilhões de reais. A comissão também promoveu uma audiência pública para demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2025. Conforme prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal, além da prestação de contas dos poderes e órgãos autônomos, referente à execução orçamentária e financeira dos 5º e 6º bimestres do ano. O superintendente administrativo e financeiro da Assembleia Legislativa, Carlos Cogo, apresentou os dados da execução orçamentária do período. Segundo ele, 75% dos recursos foram destinados ao pagamento de pessoal e encargos sociais, 19% para despesas correntes e 6% aplicados em investimentos estruturais no Palácio Farroupilha e na qualificação das condições de trabalho. O maior investimento que nós fizemos no ano passado foi de infraestrutura, ou seja, trazendo a casa para o ano de 2025, 2026, em modernização de elevadores, em modernização de espaços, trazendo uma estrutura de acessibilidade, de PPCI, que é importante para a casa que é tão visitada ter essa segurança. Representantes do Ministério Público, do Tesouro do Estado, do Tribunal de Justiça, da Defensoria Pública e do Tribunal de Contas do Estado também apresentaram um panorama das ações desenvolvidas ao longo do terceiro quadrimestre de 2025. As exposições abordaram a execução orçamentária, a estrutura dos órgãos e os principais serviços prestados à população. Já em reunião extraordinária, a Comissão de Finanças também aprovou o requerimento do Poder Executivo, com a indicação de Robson Oliveira dos Santos, para o cargo de diretor do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, o Banrisul. E essa oportunidade de indicação à diretoria, para mim, marca uma grande conquista, né? Individual, mas, claro, com o espírito de agregar a excelente gestão que o banco tem, é um corpo técnico de funcionários extremamente qualificado que o Banrisul tem, e apoiar todo esse time, né? Toda essa gestão, para que a gente possa fortalecer cada vez mais o Banrisul e criar condições de que o banco também, a cada período que passa, eleve aí sua participação, sua rentabilidade, sua representatividade nos negócios aqui no Estado e que também gere cada vez mais um impacto positivo na vida das pessoas, nas comunidades, alcançando aí o seu objetivo, que é promover o desenvolvimento econômico e social aqui do Estado. E no mesmo período, a comunicação da Assembleia Legislativa ampliou o acesso da população ao trabalho do Parlamento Gaúcho por meio da TV, Rádio Assembleia, da Agência de Notícias e das redes sociais.
E a gente vai conversar ao vivo agora com a Victoria Urbani, que está por dentro de todo o balanço da comunicação que é feita aqui na Assembleia e que, claro, diz respeito também ao nosso trabalho, né, Vic? Bom dia! Verdade, Bárbara. Bom dia a ti, a todos os gaúchos que nos acompanham nesta quinta-feira. Ontem foi um dia difícil para nós gaúchos, nos despedimos do jornalista Carlos Bastos e fica então os meus pêsames à família, aos amigos e aos admiradores deste ícone do jornalismo. E o velório do Carlos Bastos aconteceu aqui no Parlamento Gaúcho. A nossa equipe de comunicação acompanhou o velório, teremos reportagem de Helena Moura e Jorge Goulart, e isso mostra que a comunicação da Assembleia Legislativa está comprometida em levar a informação a todos os gaúchos, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, Bárbara. Vamos falar sobre o nosso trabalho. Verdade, né, Vicky? Realmente cabe destacar, né? Estamos em recesso parlamentar, tudo é mais tranquilo, mais leve aqui no Parlamento Gaúcho, mas a parte da comunicação continua trabalhando a mil. Estamos aí fazendo todos esses balanços de ano, né, do primeiro semestre, então a comunicação nunca para. Nós seguimos, Bárbara, e o pessoal de casa nem imagina que para entregar todo esse conteúdo existe uma equipe inteira mobilizada para fazer isso se tornar realidade. E o balanço deste semestre da comunicação, ele nos ajuda a entender o tamanho dessa estrutura. A comunicação da Assembleia, ela reúne a TV, a rádio, a agência de notícias e de fotografia e também as redes sociais. E o mesmo acontecimento ele pode ser adaptado para diferentes veículos, ou seja, a mesma informação ela pode ser adaptada para um programa de TV, para rádio, para texto e até para a imagem, agora também redes sociais. E agora eu vou compartilhar contigo também alguns dados deste semestre, deste primeiro semestre de 2026. Foram mais de 1.500 matérias publicadas, mais de 12 mil fotografias disponibilizadas, mais de 600 transmissões ao vivo no nosso canal no YouTube, mais de 780 horas de programação inédita na nossa emissora. Isso mostra o nosso comprometimento em levar a informação e mostrar que a cobertura aqui da TV Assembleia e dos demais veículos da casa é uma cobertura permanente dos trabalhos dos parlamentares. A nossa cobertura abrange as sessões plenárias, as reuniões das comissões, as audiências públicas, os eventos promovidos pelo Departamento de Cultura, e o nosso trabalho não é só divulgar o que acontece na Assembleia Legislativa, é também explicar temas que muitas vezes parecem complexos, traduzir as informações de forma acessível para quem nos assiste de casa. E também isso acaba criando um registro, um acervo histórico do que acontece aqui na Assembleia Legislativa. Nós acompanhamos, então, fazemos as transmissões em tempo real das atividades parlamentares, e isso faz com que a transparência do Legislativo seja maior, porque não é todo cidadão que consegue estar aqui na Assembleia acompanhando, mas aí ele pode acompanhar desde casa. Então, justamente, a gente faz esse trabalho de aproximar os gaúchos do Parlamento Gaúcho. E a nossa produção, ela envolve uma equipe inteira, como eu ressaltei no início dessa entrada. A gente tem uma equipe formada por muitas pessoas. Aqui para fazer o Hoje na Assembleia temos operadores, jornalistas, produtores, editores, é uma galera, e o pessoal de casa muitas vezes só acompanha o resultado final do nosso trabalho e nem imagina a nossa sintonia para entregar toda a informação para o pessoal. Mas agora a gente também está enfrentando um desafio bem árduo, que é a questão da adaptação às regras da legislação eleitoral. O que aconteceu? A gente teve que criar novos perfis nas redes sociais, um novo canal no YouTube, foi preciso reorganizar a forma que a gente publica os conteúdos, mas sem comprometer a nossa principal função, que é a cobertura das atividades legislativas, ou seja, a informação
segue chegando ao público, mas dentro das regras do período eleitoral, Bárbara. E depois todo esse conteúdo vai ser disponibilizado nos nossos canais oficiais. Isso aí, muito legal, Vicky. Realmente a gente trabalha bastante. Vamos falar aqui especialmente da TV Assembleia, uma equipe grande de profissionais de todas as áreas que fazem essa imagem aqui, eu e a Vicky, chegar até a tua casa. E acho que esse dado que tu nos traz também, né, Vicky, das transmissões ao vivo é algo que chama muito atenção, porque eu ouso dizer que não tem nenhuma emissora aqui do Rio Grande do Sul que tenha tantas horas de transmissão ao vivo por dia como a TV Assembleia, porque a gente inicia ao vivo às 8h45 com Hoje na Assembleia e vai até a tarde com sessão plenária, comissões, é muita coisa. E olha só, a gente já chegou até ter 3 comissões ao vivo no nosso canal no YouTube, é muita coisa. É muita coisa mesmo, Vicky. Muito obrigada pelas informações, bom trabalho para ti, parabéns também pelo trabalho, acho que todos nós merecemos parabéns por trazer transparência a tudo que acontece aqui no Legislativo para quem está em casa. Obrigada, Vicky. E agora a gente vai conferir juntos a previsão do tempo completa para esta quinta-feira, que como nos últimos dias, com alertas importantes da Defesa Civil. Bom, nesta quinta, uma massa de ar frio de origem polar começa a avançar sobre o Rio Grande do Sul. Apesar de ainda não ser uma incursão de forte intensidade, ela já provoca queda nas temperaturas em diversas regiões. Depois de vários dias de instabilidade, a chuva dá uma trégua e o tempo firme volta a predominar. Ainda assim, áreas do litoral e da metade leste gaúcha podem registrar pancadas isoladas ao longo do dia por causa da umidade que segue presente na atmosfera. As temperaturas hoje variam entre 14 aqui na capital, 10 na Serra Gaúcha, 9 na fronteira oeste. Já as máximas chegam hoje a 17 aqui na capital, 16 em Pelotas, 16 também no litoral. E agora, atenção para os alertas hidrológicos. Há um aviso de risco muito alto para inundação no rio Taquari, como tu vê aí na imagem. Válido até a tarde desta quinta-feira, abrangendo o trecho entre os municípios de Mussum e Taquari. Ali é a mancha, né? A mancha da inundação que a Defesa Civil tem divulgado para que as pessoas que moram próximo dali procurem abrigo e se protejam nesse período. Já aqui em Porto Alegre, a Defesa Civil do município segue monitorando a elevação do rio Guaíba. A maior preocupação continua sendo a região das ilhas, onde não há sistema de proteção e o avanço da água costuma ocorrer de forma mais rápida. Até o momento, conforme a Defesa Civil, 143 municípios gaúchos reportaram danos devido às chuvas dos últimos dias. E ainda mais de 200 pessoas estão fora de suas casas. E lembre-se, todos esses avisos da Defesa Civil aqui do Rio Grande do Sul e as informações atualizadas sobre as condições meteorológicas, níveis dos rios e alertas de risco podem ser consultados no site clima.rs.gov.br, como consta aqui na tua tela. E a cobertura completa do que acontece aqui no Legislativo está no jornal Assembleia, às 10 horas da noite, com edições terças e quintas, neste período de recesso parlamentar que vai até o dia 31 de julho. Até lá, o Hoje na Assembleia também tem mudanças com edições terças, quartas e quintas-feiras. E como essa é a última edição do Hoje da Assembleia desta semana, tem aquela dica para curtir o final de semana com a gente. Te convido a seguir aqui com a TV Assembleia e no sábado curtir o Faça a Diferença. Porque olha só, não teve Hexa, mas vai ter Copa do Mundo Feminina e as meninas têm grandes chances em 2027. A gente recebe aqui no estúdio 2 ex-atletas da seleção brasileira que nos contam as expectativas para o Mundial que será realizado aqui no Brasil e inclusive aqui em Porto Alegre. Então não perde que esse programa está muito legal. E agora a gente encerra o programa homenageando o jornalista Carlos Henrique Esquivel Bastos, que faleceu nesta terça-feira aos 91 anos em Porto Alegre. Com quase 70 anos de jornalismo, foi uma referência na cobertura política do Rio Grande do Sul e do Brasil. Trabalhou nos principais veículos de comunicação do país, participou do lançamento do Jornal Nacional em 1969 e acompanhou de dentro do Palácio Piratini a campanha da legalidade.
Foi secretário de Estado e superintendente de comunicação aqui da Assembleia. Em entrevista à TV Assembleia, em 2024, para nossa colega Eni Figueiredo, Carlos Bastos resumiu em poucas palavras a essência do jornalismo que defendeu ao longo de toda a carreira. A importância de estar onde os fatos acontecem. Um ensinamento que permanece como parte do legado deixado por um dos grandes nomes da imprensa. Se eu tenho uma mensagem para dar, vou dar bem sucinta. Acompanhe os fatos. Seja jornalista, seja repórter, acompanhe os fatos. Não fale do assunto à distância. Vai ver o que está acontecendo. Vai relatar o que está acontecendo. Se é na delegacia de polícia, se é do incêndio, seja o que for, tem que estar lá o repórter. O jornalista tem que estar presente e tem que acompanhar para relatar o que está acontecendo. Tá aí, então. E as nossas condolências à família, aos amigos e a todos os fãs desse grande jornalista. E vamos seguir aqui o legado de Carlos Bastos. Obrigada pela tua companhia. Eu te espero na próxima terça-feira, a partir das 8h45, em mais um encontro do Hoje na Assembleia. Bom final de semana.